Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Luanda e finalmente chegamos à parte 3 dessa sériezinha que eu estou fazendo aqui no canal, né? Que é contando sobre a minha vida gamer. Hoje é um dos temas mais pedidos por vocês deixaram aí nos comentários, queriam muito saber as histórias da locadora que a gente teve, então hoje eu vou contar algumas histórias sobre a locadora. E esse momento é um dos momentos mais importantes na minha vida, porque foi a partir daí, né, foi através da locadora que a gente viu que a gente não se contentava só em ser nintendistas, né, só jogar entre a gente, eu e Fernando no caso. A gente queria que mais pessoas conhecessem a Nintendo e os jogos da Nintendo. Queríamos que mais pessoas tivessem essa experiência de jogar no Nintendo e, quem sabe, assim se tornar um nintendista. Então, vamos para o vídeo. Bom, eu vou fazer esse vídeo por partes. O primeiro de tudo é que a primeira locadora da gente aqui se iniciou quando eu tinha uns 10 anos e Fernando uns 8, por aí. Ou eu 8 e ele 6, algo assim. Muito jovens. E com um Polystation. Alguém aqui nos comentários disse, né, que uma locadora com um Polystation é muito stonks. Mas, gente, a gente tem que pensar que videogame não era tão acessível assim naquela época. Ainda não é, né? Mas nem todo mundo tinha videogame ou pra fazer uma locadora, né? Não eram muito comuns, eram caros, poucas pessoas tinham. Então, mesmo uma locadora com um videogame e sendo ele o Polystation, muitas pessoas se interessavam pra jogar. E não só crianças. Tinha muito adolescente, muito jovem na época que vinha aqui jogar e o jogo do momento era Bomberman. Só que aqui na minha cidade, entre os jovens, entre as crianças, Bomberman, o tão famoso Bomberman, tem outro nome. Que é Zé Bombinha. Eu não sei porque chamavam ele assim, não sei de onde tiraram esse Zé. Mas era assim que ele chamava, não sei. Por que criança é assim, inventou essas coisas? Eu sei que até hoje, você falar, tu já jogou o jogo do Zé Bombinha? Todo mundo vai saber que é Bomberman. Sei lá por quê. Enfim, né? O Bomberman era um jogo muito famoso aqui na locadora. Até minha mãe jogava e gostava muito de jogar. E tanto que ela até hoje fala sobre isso. É aquele jogo do Zé Bombinha. Depois disso a gente teve, né, a locadora com PlayStation 1, porém ela também teve uma vida útil curta, foi pouco tempo, e também era mais entre os amigos de Fernando, os amigos dele da escola, que pagava pra jogar aqui. E a gente parou quando o Fernando derrubou a TV, quebrou a TV, a mãe ficou com raiva e disse, não quero mais isso aqui. E aí, acabou-se. Então, a locadora que realmente foi uma locadora de verdade, que rendeu muitas histórias, muitos memes, muitas coisas engraçadas, foi sim a locadora com os consoles da Nintendo. E era um Nintendo Wii e era conhecida como a locadora do Nintendo Wii. Porque o Nintendo Wii era novidade aqui. Ninguém tinha um Nintendo na época, né? As locadoras que tinham eram com Playstations. Então, todo mundo falava, vamos naquela locadora do Nintendo Wii. Era desse jeito que as crianças chamavam. E assim que a gente abriu a locadora com o Nintendo Wii, o grande hit de jogo na locadora foi o Mario Galaxy 1 e 2. Todos os meninos da rua ficavam bestinha vendo. Eles ficavam muito, muito surpresos, né, de ver um Mario tão diferente do que eles eram acostumados. Eles eram acostumados a ver Mario do Super Nintendo, Mario World. Ver aquele Mario com aquele gráfico, com aquela jogabilidade e com aquelas fases, né, pra eles era sensacional. No meu primeiro vídeo, né, sobre contando a minha história, eu falei que a primeira locadora que eu fui tinha um Nintendo 64, né, tinha alguns consoles da Nintendo. E interessante que o dono dessa locadora fechou, né, como eu contei pra vocês, porém ele é um grande fã da Nintendo. E ele foi o meu professor, foi professor de Fernando, e na época que ele era professor de Fernando, foi bem na época que Fernando comprou o Wii.
e disse, foi dizer pra ele, né, eu comprei um Nintendo Wii, videogame da Nintendo, coloquei uma locadora lá. E aí o professor disse, eu posso ir lá ver amanhã? E o Fernando, tá, pode ir. E no outro dia ele chegou bem cedinho aqui em casa pra jogar no Nintendo Wii. Até hoje ele é um grande fã da Nintendo. E ele ficou muito ansioso, muito chocado. Não, chocado. Ficou muito ansioso e muito surpreso quando ele viu o Metroid Prime. Porque ele já era muito fã do Super Metroid, então ele ficou... Uou. Pois bem, essa locadora, início de locadora, era tudo muito bagunçado, muito desorganizado. A gente não ligava muito pra isso, a gente também era muito novo, né? Então a gente nem dava importância pra isso. As crianças vinham, jogavam de qualquer jeito, se sentavam de qualquer jeito. Era tudo bagunçado. Mas aí quando a minha mãe percebeu que realmente tava vindo muita criança, muitas pessoas vindo jogar, as mães vinham trazer os filhos pra jogar. E aí ela fez a gente organizar, né, o local onde as crianças ficavam. Então a gente sempre deixava tudo bem organizadinho. No salão que tem do lado da minha casa, esse salão é bem grande, então a gente teve que dividir o salão em dois, porque senão as crianças ficavam correndo e bagunçando tudo. Então a gente dividiu, colocou umas prateleiras pra dividir uma parte do salão com a parte onde eles jogavam. E aí a gente mudou o móvel onde a gente colocava a TV já era outra TV, porém era uma TV de tubo ainda, mas era uma TV ainda um pouco melhor, então a gente começou a meio que levar um pouco mais a sério essa história de locadora. E as coisas começaram a dar certo com a popularização de alguns jogos como o Wii Sport Resort, Mario Kart Wii e Just Dance. E o público era muito diversificado. Lembram que eu falei que a nossa locadora tinha um diferencial? Então era justamente nisso. Enquanto eu, quando criança, andava e ia em locadoras que praticamente só tinha eu como menina, na minha locadora tinha muitas meninas. Principalmente por causa do Just Dance. Então vinham muitas meninas, elas combinavam, vinham todas juntas e ficavam dançando horas e horas aí na locadora. Porém, pouco depois elas começaram a migrar para outros jogos como Animal Crossing, Mario Kart, Cookie Mama, e algumas foram até mais hardcore e jogaram Zelda, Smash Bros. E lembrando que esses jogos, né, Zelda e Smash Bros, era muito famoso entre os meninos. O Fernando sempre indicava bastante para eles jogarem Zelda, zerar, Smash Bros, então eles jogavam bastante isso. Até Pikmin, né, que é um jogo que, de certa forma, não é tão conhecido e talvez não atraiam tanto crianças, mas as crianças daqui gostavam de jogar também Pikmin. Mas com certeza eu acho que uma coisa que era universal, todas as crianças gostavam, era Pokémon. Pokémon era bastante famoso aqui, porém não tinha nenhum Pokémon bom pra Wii. Mas mesmo assim, um joguinho bem bobo. Foi um joguinho que rendeu muito dinheiro pra Fernanda, que foi o Pokémon Rumble. Uma coisa interessante que aconteceu é que desde o DS, eu sempre joguei em espanhol quando o idioma estava disponível nos jogos. Pra mim é o idioma que eu me sinto mais confortável, né, depois do português. E aí acontece que as crianças também jogavam em espanhol, porque os consoles da gente estavam em espanhol, os jogos estavam em espanhol, e eles acabaram também jogando em espanhol. Hoje estão tudo aí falando espanhol. Todos falando espanhol, não eram fluentes, mas eles conseguiram entender muita coisa e ajudava até as crianças mais novas que iam chegando, né, na locadora, estavam aprendendo, eles ajudavam traduzindo lá alguns textinhos que tinha em determinados jogos. Porém, saía cada pérola desse espanhol, dessas crianças, que sério. Por exemplo, uma vez a gente tava lá observando, né, a gente sempre ficava olhando as crianças jogando e tal, e aí uma menina tava jogando Zelda. Ela tava lá jogando Zelda sozinha e o tempo todo parado, o controle no colo e só uma tela, o Link lá parado e a Fernando, ela não sai não. O que será que aconteceu? Aí a gente foi lá saber. Por que tu tá aí parada? Aí ela disse, é porque o carinha aqui disse que era pra eu esperar um rato. E aí, como assim esperar um rato? Aí a gente foi ver que tinha lá, espere um rato. Um rato. E ela achava que era pra esperar realmente um rato, um animal, um rato. Inclusive, ela está aqui me ajudando hoje a gravar. E rindo. Mas um rato, né, tipo, espere um pouco, espere um momentinho e tal. E ela tá lá, ó. O tempo dela acabando, o tempo que ela marcou na locadora acabando e ela lá, esperando um rato aparecer assim, do nada no jogo. Então, com a locadora indo de vento e popa, né, tudo top,
algo que ainda deixava ela mais popular, com certeza, foi os torneios que a gente promoveu. Tinha muito torneio. Eu acho que o primeiro dele, tipo, o principal foi Just Dance. E teve muita participação, né? O pessoal, as crianças, adolescentes se inscreviam, né? Ia ter o torneio era marcado para uma determinada data, eles se inscreviam. Antes disso, eles treinavam, né? Treinavam pra poder se sair bem. E o engraçado era que, pra participar do torneio, eles tinham que se inscrever e pagava R$1. E o prêmio... O prêmio pra o vencedor era ganhar 1 hora, que também custava R$1. E as crianças ainda treinavam, tá? Pra poder se saírem bem no torneio. E pra decidir o vencedor, não bastava só a pontuação que tirava lá no jogo, né? Tinha os jurados, eu era uma das juradas, e a gente avaliava o desempenho da pessoa, se ela dançou parecido ou não. Era bem interessante. Outro torneio que também foi muito sucesso foi o torneio de Smash Bros. Eu lembro que Fernando até fazia um gráficozinho, onde ele dividia times, tinha times entre eles. E nesse gráfico eram divididos por etapas, aí se enfrentavam, quem fosse vencendo ia subindo, depois subindo até chegar no primeiro lugar. E era um torneio que deixava os meninos muito ansiosos, muito nervosos. Lembro que Fernando até conectava a TV com o aparelho de som pra ouvirem as músicas, e as músicas eram bem mais fortes e tal, então as crianças ficavam ainda mais nervosas. Eu lembro que elas suavam a mão e às vezes quando terminava, né, uma etapa pra outra, eles pediam um pouco de calma, pediam pra esperar um pouquinho, porque eles levavam muito a sério esse torneio. E o prêmio dessa vez não foi hora grátis, tá? O prêmio dessa vez ia ser um Mariozinho. A gente nunca teve action figure por causa disso, porque Fernando sempre... Todo bonequinho, tudo... Eu lembro que a gente tinha um boné do Luigi também. Todas essas coisas Fernando dava de brinde de prêmio, né? Nos torneios pras crianças. Mas teve um torneio que rendeu muita discórdia aqui nessa locadora, porque esse torneio aconteceu há exatamente 8 anos atrás, era a época de política, e era o torneio de Wii Sports Resort. E por eu morar em uma cidade de interior, a política é muito intensa. É muito intensa. Se vocês não sabem como é, tem um vídeo de um Whindersson Nunes que ele explica, porque é do mesmo jeitinho. É um negócio muito intenso. Os pais acabam influenciando os filhos, que são crianças, não votam, mas para elas é como se votassem. Então, no torneio do Wii Sport Resort, eu lembro que teve times, a gente deixou para que eles escolhessem os times deles, né? Porque era por cor, não sei se vocês lembram isso, que tinha cor. E aí, o que é que acontece? Acabou que crianças que os pais votavam em um determinado partido ficaram juntas e crianças que os pais votavam em outro, o partido contra, ficaram juntos. A gente tentou misturar, mas eles não quiseram, não teve jeito. Era assim, então virou meio que uma briga política entre eles, entre as crianças. Era muita loucura, né? Eu e Fernando tentava o máximo possível fazer com que eles ficassem neutros nisso, mas não tinha jeito. Era uma folia. Eu lembro que eles ficavam, quando um ia se dando bem, os outros ficavam cantando a musiquinha, os jingles, e aí o outro depois também cantava os jingles, e era aquela briga de criança. Era um negócio tão sério que até no Animal Crossing eles enfiaram política no meio, as crianças. Eu lembro que uma vez eu fui jogar no meu save, entrei lá e tal, e do nada comecei a ver um monte de village vestido com roupinhas das cores e números dos partidos. E eu fiquei, não acredito não que essas crianças fizeram isso. Eles fizeram roupinhas, porque dá pra fazer, né, desde o Animal Crossing antigão, que dá pra você fazer roupinhas, cores. Então eles fizeram cores, colocaram o número dos partidos, fizeram bandeira, e aí eles colocavam na lojinha para os village ir lá comprar e andar. Então sempre que ele viu um village andando com uma camisa que, eita fulano, olha, aquele village ali, ele é de tal partido. Meu Deus, crianças fazendo...
Era assim, gente, sério. E, tipo, nem sequer votavam, né? E era desse jeito. A locadora durou de 2012 até 2014, tava indo muito bem, porém ela teve uma pausa longa e foi em meados de 2015, 2016, porque Fernando se mudou, ele foi estudar, fazer faculdade em Recife, e aí parou um tempo. Mas depois Fernando voltou, quando ele voltou, né, com o Wii U, ele quis abrir novamente a locadora, mas por um período, pelo menos pelo período que ele estivesse aqui. E apesar do Wii U ter feito sucesso na locadora também, alguns jogos que eram bem famosos, bem sucesso no Wii, não ficaram famosos no Wii U, né? Não tinha tanta gente jogando. Como foi o caso do Nintendo Land e Wii Party U. Os meninos não gostaram tanto quanto gostavam do Wii Party do Wii. Pikmin 3 foi mais bem aceito do que o 1 e o 2 do Wii. O Watch Dogs, as crianças nem eram mais crianças tanto assim, em 2016 já estavam começando a ficar adolescentes, então eles já se interessavam mais por esse tipo de jogo. Então foi bastante sucesso aqui na locadora, muitos meninos conseguiram zerar. Splatoon também foi bastante sucesso e os Marios, né? Os Marios foram muito sucesso. Mario Kart, Mario 3D World. Apesar que eu acho que o Mario Kart do Wii e os Marios Galaxy foram bem mais fortes. Também tinha aqueles que gostavam de jogar Donkey Kong, zeraram. Eu fui uma das que gostava de jogar bastante. Fernando resolveu voltar, né, a estudar. Deixou a locadora para que eu decidisse se eu queria tomar de conta ou se eu ia fechar. Eu fiquei tomando de conta por um tempo, só que depois começou meio que tirar minha paciência. Porque tinha crianças que chegavam aqui 5 horas da manhã. Sério, gente. Elas faziam isso com o Fernando. Fernandinho. E aí minha mãe, ele tá dormindo, vá pra casa, depois você volta. O menino não ia pra casa, ele ficava na porta esperando o Fernando acordar. Eram muito viciados. E aí queriam fazer isso comigo, mas comigo isso não dava certo. Então, em algum momento eu disse, não quero mais ficar de conta da locadora, Fernando. Eu vou fechar e não vou mais abrir para as crianças jogarem. Era legal, a gente teve muitas histórias engraçadas, né? A gente brincava muito com as crianças estavam jogando, às vezes a gente não tinha paciência com elas jogando. Me dá esse controle, E a gente mesmo era que passava as fases, era engraçado, porque às vezes minha mãe chegava e dizia, vocês são muito besta, né, com as crianças. Vocês pagam e deixam eles jogar. Mas porque às vezes a gente não tinha paciência, ou eles mesmos não queriam mais tentar tantas vezes. Aí passa pra mim, aí a gente ia lá e passava as fases pra eles. Era muito legal, a gente fez muitos amigos. A gente viu muita criança que era criança dos seus 6 anos, hoje já estão com seus 16, 17, tudo maior do que eu. E até hoje são nossos amigos, mesmo sendo tão jovens, em comparação comigo e com o Fernando, mas se tornaram bons amigos, acompanham o canal, jogam às vezes quando a gente chama pra jogar no Nintendo Switch. Muita gente teve a oportunidade de conhecer, né, videogames diferentes, sair da mesmice, dançar, jogar jogos com movimento, então saiu daquela mesmice de sempre. Muitas meninas que não tinham interesse começaram a ter interesse em jogos. Eu lembro que Animal Crossing, além de ter tido todo esse negócio de política, apesar de ter tido muita briga no Animal Crossing, as crianças entre elas brigavam muito, porque às vezes faziam uma casinha num canto, outro fazia em outro, um arrancava uma flor e outro fazia outra. Então, acontecia muito isso, mas eles gostavam muito de Animal Crossing. Eu lembro que uma das meninas que jogavam muito Animal Crossing aqui, até musiquinha ela fez pro Animal Crossing, na abertura do Animal Crossing ela cantava, e ela tinha os melhores amigos dela no Animal Crossing, a gente brincava muito com isso. Fulana, olha, a melhor amiga de... Aí diziam tá um Village, eu acho que era o Ted. Era o Ted o nome dele. Era uma coisa assim, melhor amiga, hein? E ela realmente sentia que era o melhor amigo dela. Então, tinha muitas histórias engraçadas, fofas também. E foi bom, né, enquanto durou. Bom, a gente não tem, né, planos mais de reabrir a locadora com o Switch, não faz mais parte dos nossos planos, a gente tem outros planos. As crianças também não são mais crianças, na maioria das crianças agora joga Free Fire no seu celular, não estão muito aí pra jogar em console. E, como eu disse, tem uns outros planos, né, planos esses que incluem um canal, jogos e tanto Switch, Nintendo com o canal. E a locadora agora é só algo que ficou como uma lembrança, né? A gente teve aí nosso primeiro empreendimento. Crianças empreendedoras. E é isso, né? No próximo episódio, eu vou falar sobre o canal, né? Por que eu quis criar um canal,
como focava em um assunto e hoje eu foco em outro, por que que isso aconteceu, quais são os meus planos para o canal. É a era em que eu estou agora, que é a era do Switch, então eu vou falar um pouco sobre isso também, né? E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tinha muita coisa engraçada, gente, mas é porque eu também não queria muito expor as crianças, né? Hoje não são tão crianças, e elas são adolescentes, elas podem ficar com vergonha, então eu não quis expor muito elas. Por isso que eu não falei tanta coisa, mas a locadora era foi um momento muito legal. Tanto pra mim, como pro Fernando, como pras próprias crianças também. Eu sei que até hoje muitas passam por a gente e dizem: oi, cadê a locadora? Não vai abrir mais. Então eu sei que foi uma coisa que também marcou bastante elas. E a gente conseguiu, né, divulgar ainda mais a Nintendo, fazer as crianças sair da mesmice de PlayStation 2 e conhecer, né, Nintendo, conhecer outros Marios além do Mario World e outros jogos da própria Nintendo. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha ele para muitas pessoas. Se não é inscrito, se inscreve no canal, né? Não custa nada você fazer isso, ajudar o canal a crescer cada dia mais. Ative as notificações para vocês não perderem os próximos vídeos. Deixem aí nos comentários quais foram as lembranças de vocês que mais marcaram quando vocês iam em locadoras ou quando vocês jogavam com amigos. Deixem aí nos comentários que eu gosto de ler os comentários de vocês. E eu sei que eu tô um pouco sumido, os vídeos não estão com tanta frequência como estavam antes. E tanto eu como o editor, a gente tá com algumas coisas acumuladas, alguns serviços acumulados, então por isso que isso tá acontecendo, mas a gente espera que em breve a gente consiga, né, lançar vídeos pra vocês com mais frequência, pelo menos uns 3 vídeos por semana, que era o que a gente tava fazendo antes, tá bom? Então não desista de mim, por favor. É isso, gente, até o próximo vídeo. Tchau!